Apocalipse capítulo 14, quero ler com os irmãos aqui os versículos 6 e 7. Uma porção muito preciosa da Escritura. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque nós queremos continuar essa manhã a ministração da mensagem da semana passada, quando começamos a falar sobre a parábola da rede. Na verdade já são 2 semanas, né? Salvo engano ou não? São 2 semanas já falando acerca daquela 7ª parábola, a parábola da rede, que compõe um conjunto de parábolas selecionadas por Mateus no capítulo 13 do seu evangelho, em que ele se propõe a nos revelar os mistérios do reino dos céus. Então esses mistérios são maravilhosos, sempre levando em conta que quando Jesus falava por parábolas, ele usava desse método exatamente para ocultar, exatamente para velar verdades profundas acerca do reino dos céus, que não deveriam ser reveladas a todas as pessoas, senão aos eleitos de Deus. Então vocês leem lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 10 em diante, quando os discípulos perguntam a Jesus por que Jesus falava às multidões por meio de parábolas. Jesus disse que ele falava por parábolas para que as multidões vendo não vissem e ouvindo não ouvissem, para que assim somente aos eleitos fosse dado então a conhecer os mistérios do reino dos céus. E pela graça de Deus, nós estamos hoje em 2015, né? O ano é 2015, e temos sido agraciados por tais revelações. Revelações essas que têm transformado nossa vida, têm transformado nossa maneira de contemplar as coisas de Deus, sobretudo em relação à natureza do reino de Deus e a ação do maligno contra esse reino de Deus, fazendo com que os homens, sobretudo os servos de Cristo, percam o foco do reino, percam a compreensão acerca do reino, mas Deus tem nos restaurado a visão, tem nos dado essa revelação, e nós então temos nos voltado a essas verdades. Amém? Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Daqui nós vamos então lá para Mateus capítulo 25, versículo 30 em diante. E depois vamos ver se nós conseguimos chegar em Mateus capítulo 13, na parábola da rede, para poder fechar o entendimento. Diz assim o texto de Apocalipse 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Amados, esse tema, que na verdade seria o evangelho eterno, que está sendo tratado a partir da parábola da rede, Mateus capítulo 13, a última das 7 parábolas, é um tema extremamente importante, primeiramente porque revela o coração amorável de Deus, revela o coração gracioso de Deus, revela um Deus muito maior do que o coração mesquinho dos homens. Haja vista que durante muito tempo foi ensinado e nós aprendemos, e nós mesmos, na nossa ignorância, transmitimos às pessoas que somente um grupo muito pequeno de pessoas que, de alguma maneira, receberam o evangelho da graça de Jesus Cristo, é que seria salvo eternamente, coloquemos assim, nesses termos. De modo que nós até mesmo chegamos muitas vezes a ameaçar as pessoas dizendo: olha, ou você vem para cá, e aqui você fazendo tudo o que nós mandarmos, você vai alcançar a salvação de Deus, ou do contrário, você será lançado no lago de fogo. E talvez alguém questione: pastor, mas não é dessa maneira? Até porque dirão assim: não é verdade o que diz o evangelho, que quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado? Há esse texto da Escritura, como também aquele outro, lá de João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí tem a condição: todo aquele que nele crê. Como também em João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, colocando uma condição absoluta ali, de que não há outro meio, não há outra maneira, senão confessando e crendo nesse nome precioso, que é o nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para os irmãos que tudo isso é verdadeiro, está na palavra, e que não é por isso que há contradição alguma no Evangelho de Deus.
Nós temos que olhar o Evangelho de Deus como um todo. O Evangelho de Deus, ele é muito maior do que simplesmente o mero aspecto apresentado nesta área da graça, chamado o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho de Deus, ele é maior do que o Evangelho da graça. Lógico, o Evangelho da graça é esse Evangelho da filiação que faz com que todos aqueles que creem no nome do Filho de Deus, mediante a pregação do Evangelho da graça, se tornem filhos de Deus. É o que está em João capítulo 1, versículo 12, quando diz: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Entretanto, o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele fala acerca de um evangelho universal, um evangelho que alcança todos os homens, mesmo nos lugares mais remotos, em tempos remotos. Um evangelho que inclui toda a humanidade, não no sentido de um universalismo, mas no sentido de alcançar aqueles que viveram distantes, que nunca sequer ouviram falar acerca de Moisés, nem dos profetas, nem da lei, também não ouviram falar de Jesus Cristo, do modo como nós ouvimos falar no Evangelho. E é por isso então que aqui em Apocalipse se apresenta uma outra faceta do Evangelho. Ou seja, você já ouviu muito falar sobre o Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho da graça de Deus diz assim: olha, vocês devem ir, uma ordem de Cristo aos apóstolos, em todo mundo e anunciar aos homens que Deus, por meio de um varão chamado Jesus Cristo, por meio da sua morte e da sua ressurreição, concede perdão a todos aqueles que creem no seu nome. Então, este é o Evangelho da graça, conduzindo os homens a crer no nome precioso de Jesus Cristo. Não foi assim que aconteceu com você? Um dia você ouviu o Evangelho e foi anunciado para você que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele morreu na cruz do Calvário, uma morte substitutiva, uma morte vicária, uma morte no lugar de, uma morte que visa conceder àquele que crê no nome de Jesus o perdão de pecados. Consequentemente, você sendo perdoado, você é lavado, você é purificado e você é regenerado e você recebe vida eterna mediante o nome de Cristo Jesus. Não é isso mesmo? Mas observa você então na Escritura que aqui em Apocalipse capítulo 14 fala do Evangelho eterno. Aí já não diz mais aqui Evangelho da graça de Deus, ainda que seja da graça, porque toda a obra de Deus a favor do homem é uma obra graciosa. E a salvação de Deus não tem outro fundamento senão a graça de Deus, senão o favor imerecido de Deus àqueles que certamente não merecem a salvação. Entretanto, olhe na sua Bíblia no capítulo 14 de Apocalipse e observa o que é dito aqui no versículo 6, como agora há pouco acabamos de ler, quando se afirma assim: olha, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, 2 pontos. Vejam, em que momento nós encontramos a presença deste anjo que voa pelo meio do céu, tendo em sua mão um evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra? Se você bem observar o capítulo 14 de Apocalipse, este é um capítulo que, por excelência, ele fala acerca do arrebatamento dos cristãos vencedores, ele fala acerca da grande tribulação, ele fala acerca de Babilônia, que vai se manifestar de uma maneira poderosíssima durante a grande tribulação, tanto quanto nos fala também aqui do anticristo, que vai se manifestar durante a grande tribulação, e por fim nos fala ainda do arrebatamento do restante da igreja, que não fora arrebatado antes da grande tribulação. Observe na sua Bíblia, capítulo 14 e o versículo 4, mesmo o versículo 1, quando diz: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então há um grupo de pessoas aqui que está no monte Sião, e esse monte, ele é símbolo de vitória, né? É um símbolo daqueles que venceram, estão em ascensão, estão numa região de glória,
juntamente com Cristo. Esse número 144 mil é um número simbólico. Cuidado para você não confundir esses 144. Desculpe, meus amados. Esse número de 144 mil aqui com aqueles do capítulo 7 de Apocalipse. Haja vista que no capítulo 7 também tem um número deste. Lá fala de 144 mil selados de todas as tribos de Israel. Capítulo 7 do Apocalipse. E lá aquele grupo é chamado de os servos do Deus vivo. Ao passo que aqui nós temos aqueles que são selados na fronte, tendo o nome do Cordeiro e o nome do Pai. Ou seja, estes do capítulo 14, que estão em ascensão e glorificados com Cristo, com o Cordeiro sobre o Monte Sião, eles creram em Jesus Cristo. E, portanto, não pode aqui ser o povo de Israel, que ainda, pelo menos até esse momento, não recebeu o Messias ainda, porque eles haverão de recebê-lo somente por ocasião, lá no finalzinho da grande tribulação, na guerra do Armagedon. Então, observem que aqui nós temos, logo, imediatamente no capítulo 14, a visão de um grupo de glorificados, e estão em ressurreição, e estão arrebatados juntamente com Cristo sobre o Monte Sião, e aqui eles são chamados no versículo 4, portanto, de primícias. Isto porque o colher do povo de Deus é comparado a uma grande seara. Os primeiros cristãos que serão colhidos para Deus antes da grande tribulação são comparados a um molho de primícias, ou seja, os primeiros frutos colhidos por Deus. Trata aqui então dos cristãos vencedores que serão colhidos e arrebatados antes da grande tribulação. Tão logo então se fala desses arrebatados, temos aí, versículo 6, a primeira voz, versículo 8, a segunda voz, versículo 9, a terceira voz, versículo 13, a quarta voz. Depois dessas 4 vozes, na verdade são 3 vozes, que são 4, mas que são 3, nós temos no 14 o quê? A ceifa. Então no capítulo 14, versículo 4, nós temos o colhimento, ou a colheita das primícias. Logo então, no versículo 14, 15 e 16, nós temos a colheita do restante da seara. Isso porque a igreja de Jesus Cristo, ela vai ser colhida para Deus em 2 momentos. Uns serão arrebatados antes da grande tribulação, recebendo um galardão da parte de Jesus Cristo, quando disse que aqueles que guardaram a palavra da sua perseverança, esses serão livrados da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Cuidado que o texto não diz que estes serão livrados na grande tribulação. Não é na grande que serão livrados. Serão livrados da grande tribulação, o que significa que eles não passarão pela grande tribulação. Então, no final da grande tribulação, o restante dos crentes que ficaram e que não foram arrebatados, e a razão porque ficaram é porque eles não desenvolveram a sua salvação no tempo em que se chama hoje, nesse tempo de graça. Então eles passarão pela grande tribulação, eles sofrerão na grande tribulação e serão mártires durante a grande tribulação. Para cumprir aquilo que Jesus, ou que Deus falou a João, quando por ocasião do 5º selo, que as almas clamavam dizendo: até quando não julgas, não vingas o nosso sangue, as almas dos mártires. E então Deus disse: olha, vocês devem ficar aí, aguardando mais um tempo, para se completar o número daqueles que morrerão do modo como vocês morreram. Então muitos cristãos, quem sabe muitos de nós aqui, seremos mártires durante a grande tribulação. E se nós ficarmos aqui na grande tribulação, para sermos mártires, por motivo de negligência nossa, isso ainda será uma grande bênção. Porque aquele que hoje morre, aquele que morre hoje, ele não tem a grande tribulação de 3 anos e meio para poder se tornar um vencedor durante esse período. Ou seja, aqueles que morrem hoje, eles já estão fadados e a sua vida já está selada para o tribunal de Cristo. Se ele foi vencedor ou não foi, agora só o dia de Cristo vai dizer exatamente. Mas se você tiver a chance, a graça, bem, eu gostaria de ser arrebatado
antes da grande tribulação. Mas pode ser que eu não seja. Pastor, mas se você não for, quem vai? Você. Você vai. Pastor, mas eu imagino que o pastor sempre tem que ir. Na verdade, o pastor não tem que ir para lugar algum, e nem você para lugar algum. Vai ser arrebatado aquele, pastor ou não, aquele que fizer a vontade do Pai Celestial. Muitos pastores vão, e muitos vão ficar. E muitos, se não são pastores, vão. E muitos também que não são pastores, vão ficar. Tudo depende do seu relacionamento para com a palavra de Deus, para com o Evangelho. Bem, mas se você ficar, porventura, na grande tribulação, que bênção, que maravilha. Ore, Senhor, me dê pelo menos a graça da grande tribulação. Não me deixe morrer antes da grande tribulação. Porque se você morrer do jeito que você se encontra hoje, antes da grande tribulação, você imagina a situação. Mas veja então, queridos, que entre a colheita das primícias no versículo 4 e a colheita da messe no versículo 14, 15 e 16, existem 3 vozes. A primeira voz, a segunda voz e a terceira voz. Essas 3 vozes anunciam e proclamam eventos que terão lugar durante a grande tribulação. Grande tribulação essa que vai durar 3 anos e meio. E o que essas vozes proclamam? O que elas anunciam ao mundo? A primeira mensagem, a primeira voz, é de um anjo, com um evangelho eterno para pregar aos homens sobre a terra. A segunda voz, que é o versículo 8, anuncia que a grande Babilônia não tem chance de vencer. Proclama que a grande Babilônia cairá fatalmente e Deus, por fim, destruirá a grande prostituta, destruirá essa grande Babilônia que tem enganado os homens ao longo de todos os tempos. E o versículo 9 em diante, que é a terceira voz, diz aos homens o seguinte, eu quero ler a terceira voz com os irmãos. Seguiu-se a estes, outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, olha aí a besta aí, e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, o que se proclamará durante a grande tribulação? Nós temos aí a segunda voz, que é a queda de Babilônia. É como que dissesse: olha, não coloquem a vossa esperança na grande Babilônia, porque ela cairá. Hoje ainda, nós ainda colocamos muito nossa confiança na grande Babilônia. Mas não é na novela não, viu, irmãos? Da Globo não, viu? Tinha irmãos dizendo: pastor, você viu, né? Aí no WhatsApp lá dizendo: vamos orar para Deus tirar a novela da Globo. Mas o que tem a ver a novela da Globo? A grande Babilônia não é a novela, não é? A grande Babilônia, ela está dentro do coração dos homens. E mesmo de muitos cristãos, que é um espírito de cegueira espiritual, que procura nos levar a colocar nossa confiança em qualquer coisa que não seja Deus. E aí pode ser pelo meio religioso, pelo meio econômico, pelo meio dos pecados, dos prazeres, de qualquer outra coisa. De maneira então que se proclama na grande tribulação primeiro. Vamos colocar na nossa ordem, de acordo com o nosso interesse nessa mensagem. Babilônia cairá, fatalmente. Se você confiou na grande Babilônia, no sentido, se você confiou no dinheiro, digamos, faz parte da grande Babilônia. Se a sua confiança estava nos bens materiais, ou na sua capacidade de fazer as coisas corretas para ser salvo, ou coisa do gênero, você então, ao se ver ali na grande tribulação, você então saberá que de nada adiantou a sua confiança, e que agora a grande Babilônia, como um grande sistema, será fatalmente destruído por Deus. E então, nós temos aqui 2 outras vozes, que é a primeira e a terceira, que nos falam 2 aspectos do Evangelho eterno. Primeiramente, vamos colocar a terceira voz nesta ordem, né? É dito: olha pessoal, não adorem a besta. Não adorem ao anticristo. Não se curvem ao anticristo. Esta é a mensagem
aqui da terceira voz, do terceiro anjo, versículo 9 a 11, advertindo aos homens sobre a terra: não adorem ao anticristo. Em contrapartida, no aspecto positivo, é dito de um anjo que, voando pelo meio do céu, e a palavra anjo quer dizer simplesmente mensageiro, o que significa que haverá uma mensagem a ser pregada durante a grande tribulação. Esse anjo, esse mensageiro, ele tem o evangelho eterno. Pastor, mas não é o evangelho da graça? Olha aí da sua Bíblia, 14:6. É o evangelho eterno. Pastor, mas eu pensava que só tinha um evangelho. Não, mas só tem um mesmo. Só há um evangelho. Evangelho quer dizer boa nova, quer dizer boa notícia, de que Deus, graciosamente, porque amou o mundo, não foi os evangélicos, não, ele amou o mundo de tal maneira, que ele providenciou uma redenção mediante o seu Filho. E agora então nós vemos aqui que existe vários aspectos desse evangelho. O evangelho de Deus, que é único, que é somente um, ele tem o aspecto da graça, o aspecto do reino e o aspecto eterno. Por isso se diz evangelho da graça, evangelho do reino, evangelho eterno. E o que se prega então no evangelho da graça? Qual é a mensagem que se propaga do evangelho da graça? Querem ver na Bíblia? Abrem Lucas capítulo 24. Os irmãos verão qual é o conteúdo do evangelho da graça, para que ninguém confunda o sentido do evangelho da graça com o sentido do evangelho eterno. Lucas capítulo 24, versículo 45 a 48. Eu quero que você olhe na sua Bíblia, não desmarque Apocalipse, porque você terá que comparar o que diz o evangelho eterno com o que diz o evangelho da graça. Você tem que perceber essa diferença profunda, né, que nos revelará algo muito maravilhoso. Diz assim, no capítulo 24, versículo 45 em diante: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. O que prega o evangelho eterno, queridos? Ou melhor, desculpe-me, o evangelho da graça. O que ele anuncia? Que Cristo padeceu e que Cristo ressuscitou. Veja aqui quando diz, vós sois testemunhas destas coisas, é Jesus dizendo para os apóstolos: olha, vocês ouviram, vocês viram, vocês contemplaram a minha encarnação, contemplaram a minha morte, contemplaram a minha ressurreição, vocês são testemunhas da minha morte e da minha ressurreição. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura, dizendo: olha, Deus já enviou o seu Messias, Deus já enviou o seu Cristo, e agora esse Cristo de Deus, ele já morreu pelos pecados dos homens, e ele já ressuscitou por causa da nossa justificação, e agora, pelo seu nome, se oferece gratuitamente o perdão de pecados a todo aquele que crê. Este é o evangelho da graça. Só uma perguntinha: foi esse o evangelho que você ouviu? Não foi esse? Que Jesus morreu por você? E que pelo seu nome, pelo seu sangue, você obtém perdão? Muito bem. Volte para Apocalipse e vamos ver então qual é o conteúdo do evangelho eterno. O que se proclama no evangelho eterno? Olha na sua Bíblia, capítulo 14, versículos 6 e 7, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho da graça, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação. E... Não é da graça? Por que eu estou fazendo isso de novo, irmãos, com os irmãos? Porque toda hora, para que você possa olhar com um olhar novo para a Escritura.
tem que desautomatizar, porque o nosso cérebro já foi condicionado a muito engano, de sorte que nós lemos muitas vezes erradamente e não percebemos que estamos lendo erradamente. Então, eu desperto a atenção dos irmãos, fazendo desse modo para os irmãos entenderem. O versículo 6, portanto, diz que esse anjo, ele tinha na mão um evangelho eterno para pregar. E diz o versículo 7, dizendo em grande voz, e agora veio o conteúdo do evangelho eterno, que diz assim, dizendo em grande voz, creiam no nome de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou por nós. Não é isso? Não é isso? Que maravilha, irmãos, que os irmãos conseguem enxergar. Que bênção, que os irmãos já conseguem dizer não, ao invés de dizer amém. Porque na igreja não pode dizer não, tem que dizer amém. Porque se você não falar amém, você não é um crente adequado, não é cheio do fogo, do Espírito Santo, é rebelde. Mas aqui vocês podem dizer não. Amém, queridos? Se estiver errado, os irmãos não digam amém. Digam não. Mas se estiver correto, digam amém. Amém? Então, vejamos corretamente o que diz o evangelho eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, as fontes das águas. Temos aqui 3 ordens e temos aqui uma razão. A primeira ordem é: temam a Deus. Temam o eterno. Não se diz aqui em nenhum momento, creiam em Jesus Cristo. Pastor, mas o senhor não está relativizando o evangelho de Jesus Cristo? Não. É porque nós temos um aspecto do evangelho de Deus que não é conhecido pela maioria dos cristãos. Eles não compreendem que num dado momento, durante a grande tribulação, não haverá salvação, no sentido de filiação, no sentido de regeneração. Até porque, quando chegar esse momento da grande tribulação, a porta da graça, no sentido de tornar homens filhos de Deus, mediante o habitar do Espírito Santo dentro dele, fazendo o homem se tornar participante da natureza divina, essa filiação que une homem e Deus num complexo humano divino, que será será a nova Jerusalém. Durante este momento da grande tribulação, não haverá esse tipo de salvação chamada filiação. Até porque, para que se comece a grande tribulação, é preciso que a plenitude dos gentios tenham sido alcançado segundo o evangelho da graça. Mas agora nos é dito que durante a tribulação, um evangelho será pregado. E esse evangelho é o evangelho eterno. Lembra do que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 2, ele diz, no dia em que Deus julgar os corações dos homens segundo o meu evangelho. Irmãos, por que será que Paulo diz segundo o meu evangelho? Não bastaria dizer segundo o evangelho? Quando ele diz o meu evangelho, é porque Paulo tem a consciência de que a ele foi revelado a plenitude do evangelho, não somente no aspecto do evangelho da graça, mas também um evangelho universal que alcança a muitos homens. De sorte que o que ele disse lá está de acordo com o que se diz aqui no capítulo 14, quando ele diz, o anjo, o mensageiro fala, a primeira ordem é, temei a Deus. E em consonância a esse aspecto, é dito no versículo 9, não adore a besta. Temam a Deus e não adorai a besta. Lógico, essa mensagem não é para os cristãos que ficarem aqui na grande tribulação. Essa mensagem é para aqueles que ainda não receberam o evangelho da graça. E que nesse tempo eles poderão ouvir. Você imagine que haverá alguém lá na grande tribulação que não recebeu o evangelho da graça. Por qual motivo? Muito provavelmente, segura na cadeira para você não se espantar, não cair para trás. Porque nunca ouviu. Pastor, como é que ninguém nunca ouviu? Em pleno século 21, 2015,
e nunca ouviu o Evangelho da Graça? Com a internet, com a televisão, tanto de igrejas que tem na face da terra, tantos pregadores, televangelistas, no rádio, até em rádio pirata tem pregando o dia todo. Tem mais rádio pirata do que as rádios normal. Não estou mentindo? Os crentes tudo lá com sua rádio pirata. A polícia vem e ele sai correndo. Se esconde para não ir preso, não é não? E como que alguém pode não ouvir o Evangelho da Graça em pleno século 21? Ora, pelo simples motivo de que é dito lá no livro de Amós, que nestes últimos dias não seria tempo de prosperidade da palavra de Deus. Pelo contrário, os homens andariam de norte a sul, de leste a oeste, procurando ouvir a palavra de Deus e não a encontraria. Mas há uma contradição entre a profecia de Amós com o que eu vejo, porque o que eu vejo é uma abundância de palavra. A questão é, você talvez tenha ouvido muitas palavras, mas você tem ouvido a abundância da palavra de Deus? Você tem ouvido o Evangelho da Graça de Deus? Afinal, o que é o Evangelho da Graça? Um dia desses eu estava num estudo, e acabou o estudo, era noite, e toda vez que acaba o estudo, nós começamos um outro estudo, na hora do lanche. A gente vai comendo e o estudo continua, porque os irmãos perguntam. E aí um irmão se aproximou e falou: pastor, não compreendi uma coisa que você disse. Me explica assim mesmo de fato o que quer dizer isso. Aí eu comecei a explicar sobre o rompimento que nós devemos ter com o cristianismo. E para que fique claro o que é cristianismo, eu disse, é o catolicismo romano. Eu disse, são as igrejas protestantes. E eu disse, são as igrejas pentecostais. E eu disse, são as igrejas neopentecostais. Essas 4 linhas formam o cristianismo. E nós temos que romper com o cristianismo. Absolutamente. E aí o irmão espantou e falou: mas pastor, mas as igrejas evangélicas pregam o Evangelho da Graça, pastor. Eu falei assim: olha, quando você fala as igrejas evangélicas, são muitas, não são muitas? Fica até difícil você julgar. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar só numa, só na sua. A sua igreja prega o Evangelho da Graça? Ele falou: mas é lógico que prega. Eu falei: bem, se a sua igreja prega o Evangelho da Graça, então é verdade que a sua igreja prega a salvação eterna de Deus. Ele: sim, salvação eterna. Então, se prega a salvação eterna, então vocês devem pregar que a salvação não pode ser comprada, consequentemente não pode ser perdida por qualquer obra que você tenha ou deixe de ter. Eu falei: mas é lógico, mas é pela graça. Nada o homem pode fazer para adquirir a salvação. Eu falei: muito bem, então, só uma pergunta. E se porventura me faltar as obras? Aí ele respondeu dizendo: aí nós partimos do pressuposto de Tiago, que o verdadeiro cristão fatalmente terá as obras. Ou seja, ele disse, as obras são uma consequência natural do cristão. E eu perguntei: você está dizendo então que o cristão fará as obras necessárias de uma maneira natural, espontânea? Ele: sim. Eu falei assim: só uma perguntinha, você tem barba? Ele falou assim: tem barba, eu tenho barba. E você, o que você fez para nascer barba no seu rosto? Aí o povo estranha, porque acha que tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Calma. É porque eu sou meio assim. Depois vai entender. Não, eu não fiz nada. Eu falei assim: foi um processo natural? Foi natural, de repente começou a espinhar, eu vi que tinha. Eu falei assim: aí você faz a sua barba? Ele: faz a barba. Eu falei assim: e depois nasce de novo? Ele: de novo, assim, mas naturalmente, de repente no outro dia já está espinhando de novo. Eu falei: você não faz nenhum esforço para nascer a barba? Ele: não. Eu falei: isso é um processo natural. Agora, o cristão, ele vai amar ao seu próximo, como Jesus Cristo ensinou, de uma maneira natural, sem que você faça absolutamente nada. Você vai simplesmente perdoar naturalmente, sem que você perceba o processo? Ou, porventura, nos dias da Escritura, que existe uma batalha
dentro de você, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E você fica ali naquela luta diária, querendo e não conseguindo, conseguindo e não querendo. É natural? Não é uma luta? Olha para a sua experiência, você saberá. Aí você, nesse sentido, eu concordo que não é natural. Há uma disposição, tem que haver uma disposição, um querer, né? Eu falei, muito bem, mas a pergunta é, e se me faltarem as obras? Eu quero perguntar para a igreja neste momento, um cristão, vem cá, Taylor, me ajuda aqui. O Taylor é um cristão? Parece, né? Cara de crente ele tem, de ovelha ele tem. Manso, muito bom. Pastor da igreja de Planaltina, maravilha. Ele é um cristão, eu acredito que ele é um cristão genuíno, que ele recebeu o Espírito Santo. Agora eu pergunto para os irmãos, vocês acham que ele pode deixar de ler a Bíblia? Pode? Sendo um cristão? Pode? Pode ou não pode? E se ele decidir que não vai mais congregar, ele pode? Não? Quando eu falo se pode ou não pode, eu estou querendo saber assim, se ele determinar isso no coração dele, mesmo que não seja lícito, não seja coerente com aquilo que a palavra diz, mas ele pode falar assim, eu não vou mais a partir de hoje. Pode? E se ele resolver beber pinga todo dia a partir de hoje? E se ele resolver fumar cigarro e maconha? Pode? E se ele for para o forró, para a balada, festa rave, abandonar a mulher dele, pegar as mulheres da rua, e se ele continuar assim até o final, estará salvo? Quem acha que não, levanta a mão. Numa boa. Ouve. Que igreja mais estranha é essa, pessoal? Mesmo assim, ele será salvo. Eu ouvi algum não? Quem tem coragem de falar que não será salvo esse cara aqui? Ok? Lorena, ele vai para onde? Vai, você ajuda a julgar. Vai lá, vai para onde ele? Vai para o lago de fogo, né? Para a casa do diabo. Mas por que ele vai para a casa do diabo? Por quê? Porque ele decidiu ir. É isso? Mas não, ele não decidiu ir. Ele decidiu viver a vida dele como ele quer viver. Aí ele vai para o inferno porque não tem o quê? Não tem as obras, né? Necessárias para a salvação. E por que você vai, Lorena, para o céu? Porque você deve ter as obras, né? Você certamente deve ser muito melhor do que aquele desgraçado pecador. Não é isso? Você é melhor do que ele, certamente. Porque você não peca, né? Você não erra. Não é isso? Você é uma pessoa. Você é um anjo do céu. Só faltou um par de asas e um rabo. Irmãos, olha para mim aqui. Quem aqui é melhor do que esse pecador aqui? Quem aqui dentro é melhor que esse pecador aqui? Mas talvez você se ache melhor. Sabe por quê? Porque você não fez o que ele está fazendo. Ou melhor, ele não está fazendo isso, irmãos. Mas dentro do nosso exemplo aqui, quando eu perguntei para o irmão, se alguém fizer isso aqui, que nós estamos dando esse exemplo, ele ainda assim será salvo? Sabe o que ele me respondeu? Ele disse, não. Assim não dá para ele ser salvo. Eu disse, e é deste modo que você prega o evangelho da graça? A sua igreja prega o evangelho da graça condenando o pecador? O pastor, mas é porque a graça não quer dizer que ele pode fazer tudo. Eu falei, é verdade. Só que tem dois detalhes que você se esqueceu. Ele só pode ser salvo pela graça exatamente porque ele é pecador. É por isso que a salvação é pela graça. Porque se não fosse pela graça, se fosse pelas obras, não era o evangelho da graça. Nem evangelho seria, porque não pode ser boa notícia. É graça porque Deus derramou sobre ele graciosamente e gratuitamente aquilo que ele não merece. Graça, no sentido mais simples da palavra, no sentido mais superficial, é
Você é salvo porque você não merece. Se você acha que tem que fazer uma obra sequer para ser salvo, então não é graça, é mérito. Quem pensa que será salvo porque tem mérito, você pode até ser. Talvez haja alguma coisa que nós não conhecemos na Escritura, mas você não será salvo pela graça. Você vai chegar lá no reino, no céu, sei lá onde você vai chegar, e você vai falar assim: pessoal, para a banda, para o coral, todo mundo. Vem cá, Jesus, quero dar um testemunho aqui. Vem cá, Jesus. Jesus vai lá todo humildezinho. Está vendo Jesus aqui? Ó, morreu por mim. Entretanto, eu não precisei da sua morte. Porque eu por mim mesmo fui capaz de fazer as obras boas para ser aceito diante do Pai Celestial. E ele poderá chamar o jovem rico. Falar assim: está vendo aqui? O que foi dito para o jovem rico? Quer entrar na vida? Guarda os mandamentos. Então eu guardei os mandamentos. E quem é aqui que guarda todos os mandamentos? Alguém conhece algum ser humano que guarda todos os mandamentos? Todos. E não somente guarda todos, mas nele permanece, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Qual o testemunho da Escritura? Aquele que diz que não tem pecado é o quê? Aquele que diz que não tem pecado é o quê? E o salário do pecado é o quê? Lorena, você tem pecado, Lorena? Qual que é o salário do teu pecado? Então você vai morrer. A não ser que você receba o dom gratuito de Deus. Porque Ele morreu pelos teus pecados. E se você assim crê, você não morrerá eternamente, porque Ele morreu no teu lugar. Ele te substituiu. Ele não tinha por que morrer, porque Ele não tem pecado. Ele é o santo de Deus, é o ente santo de Deus. Aquele que não cometeu pecado, que nele não se encontrou pecado algum, se fez pecado. É a obra da redenção, da substituição, a obra vicária. Ele pegou todas as tuas maldições e recebeu sobre si para que a bênção chegasse até você. Agora observa, Taylor, fica tranquilo, que nós vamos lutar por você. Nós não vamos deixar você ir para o fogo não, tá? Fica tranquilo aí. Abra a Bíblia em Romanos capítulo 11, em nome de Jesus. Aguenta aí. Pastor sofre. Romanos capítulo 11. Os irmãos percebem, queridos, que não tem como você pegar um tema, como a parábola da rede, e esgotar numa mensagem? Não tem como. Porque se vocês não entenderam o evangelho da graça, como é que vai entender o do reino? E se não entender o do reino, como é que vai entender o eterno? Então vamos entender cada detalhe, cada aspecto. E aqui está o texto de Romanos 11, versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição das obras. Sobrevive hoje um remanescente segundo a eleição das obras. Mas não é dito que Deus escolhe, não é eleição? E que você, para confirmar a tua eleição, tem que fazer obras? Então é a eleição das obras. É. A Bíblia está errada, porque você está certo. Então Deus está errado, porque você está certo. Ou você está errado? Ou nós estamos errados? Sobrevive nos dias de hoje um remanescente segundo a eleição da graça. Mas para que ninguém tenha dúvida do que significa a eleição da graça, tem o versículo 6. Porque poderia não ter o 6. Não poderia? Mas tem o 6 para explicar para você o que é a graça de Deus. E se é pela graça? É pela graça, irmãos? A eleição é pela graça, não é pelas obras. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Do contrário, não pode ser graça. Então você está salvo. Porque é pela graça. Porque se fosse pelas obras, você já tinha descido há muito tempo. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe.
Quando então eu li esse texto com o nosso irmão, eu estava contando um caso aqui de um irmão com quem nós estudamos a Bíblia, e eu disse: se a Bíblia diz, portanto, que se é pela graça não pode ser pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Então, se a tua igreja, no final das contas, depois de pregar a graça, exige uma obra sequer, então essa graça que você prega não é graça. Aí, não é graça, é o quê? É um sofisma, é um engano, é uma mentira. Aí eu completei dizendo: essa graça que não é graça, é uma graça paraplégica, porque depende das muletas das obras para se firmar. Tira as muletas e essa graça vira uma desgraça. Não é obra. Melhor, não é graça. Ou é graça, irmãos? Bem, os irmãos vão entendendo. Vão entendendo. Este é o evangelho da graça, é deste modo. Disse, nós temos que romper com esse entendimento. Mas de repente, nós encontramos aqui no Apocalipse um momento em que se diz de um evangelho eterno. Pastor, é a mesma coisa. Então você olha aí no evangelho eterno, 14:7 de Apocalipse, e onde aí está dito que a condição é você receber a Jesus Cristo. Onde aí está escrito isso? Agora cuidado, porque alguém poderá pegar essa minha fala aqui nesse momento e sair dizendo: está vendo? Agora está pregando salvação sem Jesus. Não podem dizer isso? Só que não tem coragem de vir falar aqui, né? Só fala para os outros. Porque é o texto que nos diz, olha ele aí, ó. Temei a Deus é a primeira ordem. Segunda ordem, dai-lhe glória. Você tem que temer a Deus e dar a glória a Ele. Então, durante a grande tribulação, os homens são convidados, olha, você tem que temer a Deus. E temer a Deus e dar a Deus a glória significa, negativamente falando, não adore a besta. Antes, adore o Criador. Está aí. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas e tudo quanto neles há. Então, na grande tribulação, o evangelho a ser pregado é: volte o teu coração para o Criador. Porque essa besta, que é o anticristo, ele vai requerer a adoração dos homens. E você então dirá: eu não posso adorá-lo, porque ele não é Deus. Eu só posso adorar o Criador. Eu só posso adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E portanto, na grande tribulação, muitos que hoje não se enquadram, atenção, dentro dos círculos religiosos do cristianismo, receberão este evangelho da graça. Pastor, mas como é que ele pode rejeitar, ou melhor, o eterno, né? Como é que ele pode rejeitar o evangelho da graça e depois aceitar o eterno? Aí nós estávamos falando agora há pouco. É possível que hoje milhares e milhares de pessoas nunca tenham ouvido o evangelho da graça. Porque o evangelho que se prega hoje em dia é o evangelho da prosperidade. Não é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque já não se prega a salvação eterna, não se prega o sangue precioso de Cristo, e o que se prega? Dinheiro, lucro, vantagem, barganha, ganância. Só uma coisinha, os irmãos estão ouvindo o evangelho da graça? Não, aqui não. Na rádio, na televisão, no templo de Salomão, nós não temos ouvido. Não quero dizer que não estejam pregando, tem muita gente pregando, mas o número de pessoas que se mantém na base da verdade do sacrifício é insignificante diante das grandes multidões e das massas que estão seguindo o evangelho da prosperidade. De modo que se cumpre hoje o que diz o profeta Amós. Hoje em dia, a pessoa tem que cruzar de um lado para o outro para poder ouvir a palavra de Deus, porque está escasso. Porque está escasso. Tem que viajar, fazer uma viagem para poder ouvir, porque senão não ouve.
Muito bem. E é por isso então que muitos, porque hoje não puderam ouvir o evangelho da graça, que agora, ao ouvir o evangelho eterno, se voltarão para Deus na grande tribulação. E como não lhe será dado o evangelho da graça, mas lhe será dado o evangelho eterno, que diz, olha, chegou a hora do juízo. Então, diante da iminência do juízo, adore a Deus, tema a Deus e renda a Ele a glória. E muitos nesse tempo farão isso. Muitos, não poucos, ouvirão e vão adorar o Criador. E é por isso que nós líamos na semana passada, no capítulo 25 de Mateus, os irmãos poderão abrir, quando diz então que quando Jesus voltar, no final da grande tribulação, o que Ele fará? Capítulo 25, versículo 31 em diante. Então, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. E quando Ele se assentar no trono da sua glória, o que Ele fará? Ele então reunirá todas as nações ao seu redor. Nações aqui deve ser visto diferentemente de igreja. Nós dissemos isso na semana passada. As nações aqui serão julgadas. A igreja já foi julgada no tribunal de Cristo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque Deus, ao julgar os homens, não os julgará num único critério, mas cada grupo será julgado dentro de um determinado aspecto da economia de Deus. A igreja, na base daquilo que se ensina nos evangelhos. Parábola dos talentos, parábola das minas, parábola do servo infiel, lembram disso? Parábola das 10 virgens, tantas parábolas, o sermão da montanha. Já parou para imaginar isso? Que quando você for julgado, uma das bases do julgamento do crente, do servo de Deus, do cristão, é o sermão da montanha. É aquilo que Jesus ensinou em Mateus 5, 6 e 7. Lembra que é dito que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, estas minhas quais? Do sermão da montanha, capítulo 5, 6 e 7. Leia todos os dias, capítulo 5, 6 e 7. Todo dia. Pode ler esses 3 capítulos. Segunda, terça, quarta, quinta. Não lê mais nada, só isso. Leia Mateus 5, 6 e 7. Até você entender. E aí então, ele diz, aqueles que ouvem estas minhas palavras, Mateus 5, 6 e 7, o sermão da montanha, e as pratica, é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. E aí podem vir os ventos, podem vir as chuvas, podem vir os rios e dar de encontro contra aquela casa, que ela não cairá. Fala aqui do dia do tribunal de Cristo, que a sua edificação, tudo que você construiu na base da fé, em Cristo e por meio do Espírito Santo, isso vai se manter firme. Agora, se você construir sobre areia, ela não vai suportar, ela vai cair. E construir sobre areia significa aquele que ouve e não pratica as minhas palavras. Agora, quando Jesus então for julgar as nações, aí nós deixamos claro aqui na semana passada que o julgamento das nações, ou seja, das gentes, dos gentios, se dará em 2 momentos. Aqueles que fazem parte das nações e que estarão vivos por ocasião da vinda de Cristo, será julgado aqui, por ocasião do início do milênio, no chamado trono de glória. Aqueles que fazem parte das nações e que já terão morrido por ocasião da vinda de Cristo, serão julgadas no final do milênio, lá no que a Bíblia chama de o grande trono branco. Então os mortos das nações serão julgados depois do milênio. Os vivos das nações serão julgados no início do milênio. E eu vou mostrar para os irmãos, então, qual é a base de julgamento das nações. Tanto aqui, dos vivos, quanto lá, dos mortos. E você vai se surpreender com algo. E você vai se surpreender com algo. Primeiro porque Jesus aqui pega as nações e aí ele começa a separar uns dos outros.
Você tem o texto bíblico para acompanhar. Como o pastor separa ovelhas de cabritos? As ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Meu Pai. Vocês possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí fica aquela questão, né? Mas por que esses que são de nações, que não foram para as igrejas evangélicas, que não estavam juntamente com os crentes lá no tempo da graça, por que eles vão entrar para o reino? E por que eles são benditos do Pai de Jesus Cristo? Aí Jesus vai explicar: porque eu tive fome e vocês me deram de comer, porque eu tive sede e vocês me deram de beber, porque eu tive preso, vocês me visitaram, eu estive enfermo, vocês me visitaram, eu estive nu, vocês me cobriram. E eles vão ficar confusos, não sei, mas quando foi que isso aconteceu? Que nós nunca te vimos em lugar algum. E ele dirá: quando vocês fizeram isto que acabei de falar, a um desses meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Entendem isso? Aí eu pergunto para os irmãos: a semelhança do evangelho eterno de Apocalipse capítulo 14. Aqui, Mateus 25, exige-se de que essas pessoas creiam no nome de Jesus Cristo, conforme nós hoje fazemos. Aqui não está dito assim: olha, porque vocês creram no meu nome. Aqui diz isso. Qual é o motivo? Porque são benditos do Pai? Porque socorreram os necessitados, socorreram os enfermos, socorreram os pobres, porque temeram a Deus. Quando Deus disse: olha, vocês não devem adorar o anticristo, que é a consumação do reino de Babilônia, da grande Babilônia, que é a corporificação e a consumação da grande rebelião. Então vocês devem temer a Deus, ou seja, você não deve ouvir a voz do maligno, que conclama os homens a abandonarem a Deus e a se afastarem de Deus, mas é uma voz que diz: olha, tema a Deus e dê a Ele a glória, e adorai ao Criador. Esses que assim fizeram, eles vão entrar para a atmosfera do reino, eles vão entrar para a manifestação do reino, eles serão as nações aqui na terra, sobre as quais Cristo e a sua igreja glorificada, os vencedores, reinarão sobre eles, sobre estas nações. Os irmãos entendem isso? Ao passo que Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda, e ele dirá: olha, apartai-vos de mim, malditos. Atenção, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Diga para o irmão que está à sua direita ou à esquerda, diga assim: o lago de fogo, o fogo eterno, não foi feito para o homem. Uai, pastor, então foi feito para quem? Preparado para o diabo e seus anjos. Deus não criou ou criará o lago de fogo para o ser humano, mas muitos irão para lá. E por que irão para lá? Porque se aliaram ao maligno, deram as mãos ao maligno conscientemente, tornaram-se um com Satanás, tornaram-se discípulos de Satanás, servos de Satanás. Ninguém vai para o lago de fogo, queridos, porque ele não veste a roupa que você veste, porque não come a comida que você come, porque não usa a peruca que você usa na sua cabeça, ou não tem as máscaras que você tem. Ninguém vai. É lógico que existe aqui uma profunda diferença entre a igreja, que terá um lugar privilegiado na eternidade com Deus, porque a igreja é corpo de Cristo. A igreja se uniu em vida e natureza com Deus. Deus habita o seu povo. O Espírito de Deus amalgamou-se com o nosso espírito humano. E agora os crentes, servos de Deus, cristãos, regenerados, filhos,
eles estão amalgamados com Deus. Tornaram-se um com Deus. E esses outros aqui, que vão entrar para o reino, eles não terão Deus habitando neles, não. Não. Eles, na última das hipóteses, nós vamos ver isso em outra mensagem, não vai ser hoje, eles serão restaurados à condição de Adão antes da sua queda. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não. Adão, antes da queda, era apenas um homem perfeito, sem pecado e sem doenças e sem morte. O homem regenerado é o novo homem, e este é um com Deus. É um grande privilégio. Então há essa separação. E a grande prova do que eu estou dizendo é que quando você lê o Apocalipse, capítulo 21 e 22, que são os dois últimos capítulos da Bíblia, você vai encontrar lá, dizendo assim: e vi novos céus e nova terra, e não haverá mais pecado, porque tudo se fez novo. O mar já não existe. Capítulo 21, tudo já foi resolvido. Não há mais pecado, não há mais condenação, porque Deus criou novos céus e nova terra. Agora já é a eternidade, já impera a paz, já impera o governo absoluto de Deus sobre todas as coisas. O nome dele já foi glorificado, exaltado. Tudo já foi realizado. E aí é dito: e vi então a nova Jerusalém que descia do céu. E essa nova Jerusalém, que é uma cidade espiritual, é o povo de Deus, é a igreja glorificada. Mesmo com aqueles antigos que creram também em Jesus, como foi o caso de Abraão. Ou não creu em Jesus, Abraão? Ele creu na promessa. É o caso também de quem? Daquele primeiro que sacrificou? Abel. Abel, ele morreu porque acreditou no sacrifício do cordeiro. Então, esses que creram em Jesus, mesmo no tempo das sombras e figuras, não é diferente de nós, que hoje cremos naquele que veio. Todos estes, portanto, serão uma igreja glorificada, bendita, descendo do céu, totalmente sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem pecado, cheia da glória de Deus. E agora é dito: e as nações, olha, andarão à luz da nova Jerusalém. Ué, pastor, mas que nações são essas? Os irmãos acreditam que um dia eu estava pregando numa rádio, né? Eu fui convidado, inclusive, a pregar numa rádio no setor Pessoa. Estava pregando, aí eu falei sobre as nações, sobre a nova Jerusalém e tal. Ou melhor, desculpe-me, eu falava sobre a salvação, simplesmente isso. E aí um passarinho ligou lá para a gente na rádio. Ligou para o programa. Eu falo passarinho porque é uma dupla gospel, salvo engano, os passarinhos de Cristo. Os canarinhos de Cristo, os passarinhos. É uma coisa desse jeito. Foi um dos passarinhos que ligou lá. Aí ele falou assim: pastor, posso te fazer uma pergunta? Eu falei assim: diga. Ele falou assim: você tem como me falar que nações são estas, no Apocalipse, que andarão à luz da nova Jerusalém? Olha a pergunta do passarinho, hein? Ou seja, logo ele percebeu que tem a igreja glorificada na eternidade, e também tem as nações. Então essa dicotomia maniqueísta, que fala que crente vai para o céu e o que não é crente vai para o inferno, né? Esquece das nações que serão restauradas. Há uma condição de Adão antes da queda, por darem ouvidos ao evangelho eterno. Amém? Quanto aos demais, é dito: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E eles falam: mas por que nós vamos para o lago de fogo? E Jesus dirá: porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive frio, vocês não me vestiram. Eu estive enfermo, vocês não me visitaram. Eu estive com fome, vocês não me alimentaram. E eles dirão: mas quando foi que nós fizemos isso contra ti? E ele dirá: quando vocês deixaram de fazer isto a um dos meus pequeninos irmãos, vocês deixaram de fazer isso a mim. Portanto, serão lançados no lago de fogo, na condenação eterna. Bem, hoje eu disse desse aspecto. Semana que vem eu quero ainda completar dizendo sobre o julgamento das nações que estarão mortas por ocasião da vinda de Cristo, que serão julgadas no trono branco. Pastor, mas só para a gente poder compreender o que tudo isso tem a ver com Mateus
capítulo 13, versículos 47 a 50, com a parábola da rede. E aqui eu termino a mensagem dessa manhã, lendo esse texto que diz assim: o reino dos céus. E quando você ouvir a palavra o reino dos céus, entenda, ele está dizendo do reino de Deus, a partir da encarnação de Cristo, que agora é um reino espiritual no homem. Não é como o governo de Deus que tinha lá no Antigo Testamento, que tinha um território, Jerusalém, e tinha um trono em Jerusalém, e tinha um Davi ou um Salomão sentado no trono, e que todo o relacionamento que eles tinham era baseado em coisas exteriores e materiais. O reino de Deus hoje é espiritual. E esse reino dos céus, que é o reino de Deus, agora nesta modalidade espiritual, que tem começo com a encarnação de Jesus Cristo, vai até o final do milênio. Portanto, o reino dos céus é o tempo de hoje, tanto quanto será o tempo do reino milenar. Perfeito? Então o reino dos céus é semelhante ao semeador, que colocou o reino no coração dos homens. É semelhante ao que fez o inimigo com o joio, com a árvore, com o fermento. O reino dos céus é semelhante aos vencedores. Então são vários aspectos que acontecem e que terão lugar dentro desse tempo, desde Cristo até o final do reino milenar. E Mateus, sabiamente inspirado pelo Espírito Santo, incluiu também aqui as nações. As nações que estarão sendo regidas por Cristo e pelos vencedores, estão aqui na parábola da rede. Porque o reino dos céus é ainda semelhante. Ou seja, não se esgota nos aspectos então apresentados, mas também é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Essa rede é a rede do evangelho eterno. Pegando em todas as nações, todos os homens serão colhidos. Só que ao puxar esses homens todos, é dito que quando ela está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Bons e ruins aqui são aqueles que ficaram à direita e os que ficaram à esquerda. Os que ficaram à direita são os benditos do Pai. Os da esquerda são jogados fora no lago de fogo. E é tanto que interessante que é dito que essa rede é jogada ao mar. O mar na Bíblia significa o mundo gentílico. Por isso, então, que nós temos aqui esse recolhimento de todos os homens e essa separação. Olha o versículo 49. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E Jesus conclui dizendo, no 51, entendestes todas estas coisas? E eu pergunto para os irmãos, entenderam todas essas coisas? Lógico que tem muito mais para ser dito, para ser visto, mas os irmãos entenderam todas essas coisas? Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então, esse pai de família, esse que entende isso, ele é um pai de família. O que é o pai de família? O que é o pai de família? Existem aqueles que não entendem essas coisas? Os que não entendem são pais de família? Mas os que entendem, aqueles que têm um discernimento, aqueles que pegam as coisas velhas, que são o trigo, é a rede, são os peixes, é a pérola, é o campo, o tesouro. São coisas velhas, são coisas do cotidiano. Porque quando Cristo fala parábolas, ele pega as coisas do cotidiano. Eis que o semeador saiu a semear. É algo do cotidiano, não são coisas velhas, não são coisas rotineiras. Agora, o pai de família é o escriba versado no reino, que por entender essas coisas, ele agora pega as coisas velhas e as transportam para o plano do significado espiritual e consegue compreender coisas eternas.
Ele consegue entender que a semente não é uma semente, é a palavra do reino. Ele entende que a pérola não é a pérola, é o reino. Ele entende que o tesouro é o reino. Ele entende a preciosidade, ele consegue discernir o joio. Ele consegue ver a grande árvore, ele consegue ver o fermento. E por isso então, enquanto um pai de família, o que ele faz? Ele administra a casa de Deus. Ou seja, você sai de uma condição de um mero filho pequenininho, que tem que ficar ali recebendo o sermão do pai, e você agora ganha uma condição de ser uma junta de suprimento e de suprir os demais filhos de Deus. Você cresceu. Com essas revelações, você agora vai distribuir essas riquezas. Você vai tirar do seu depósito. Você vai ser um despenseiro de Deus. Você vai ser um pregador do evangelho. Você vai ser aquele que divulga essa palavra e que alimenta os filhos de Deus, porque você agora é um pai de família. Você tem discernimento. Você tem responsabilidade para com a casa de Deus. Amém?